Então é dessa forma que ele vai atualizar, tá? Você atualiza ali, automaticamente ele já muda os valores e muda. Então coloque um por um, beleza? Acho que fica mais bonito. Ó, ele atualiza. Os que estão aqui, ele atualizou o valor automaticamente, o tamanho da coluna e a cor. Ó, aqui ficou só um. Vamos lá. Fala, galera. Mais um vídeo aqui, né? Dando continuidade depois de um tempo. Eu fiz o vídeo das tabelas dinâmicas lá. Essa série aqui do Introdução a Dashboards. Primeiro vídeo eu fiz a tabela dinâmica, mostrei como que funciona mais ou menos uma tabela dinâmica lá, como que dá para atualizar os dados, enfim. Hoje eu vou estar mostrando para vocês, ensinando para vocês 3 formas de gráficos relativamente simples, mas que já são consideradas situações avançadas no Excel. E aí depois eu vou juntar tanto gráficos como segmentação de dados, e aí eu vou fazer um dashboard profissional e bonito no Excel aí, tá? Para ficar show de bola. Beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês 3 formas de gráficos. Eu tenho 3 tabelas aqui, só para dar uma introdução para vocês. A vendas por estado, vou fazer um gráfico de vendas por estado, vendas por mês e por estado também, né? E metas por vendedor, tá? Vamos iniciar então aqui com vendas por estado. Vamos lá. Vamos iniciar ele aqui selecionando todos esses dados que eu tenho aqui. Selecionei, não seleciono o título, tá? O título a gente muda depois no próprio gráfico. Vamos inserir só os dados. Inserir, vem aqui nessa parte de cima, clico em inserir e gráficos recomendados. Aqui eu tenho os gráficos que o Excel mesmo me recomenda. Eu tenho aqui todos os gráficos, né? E os gráficos recomendados. Eu vou escolher esse barras agrupadas mesmo, tá? Que eu acho que vai ficar melhor com a minha base de dados. Fechou. Ele criou o gráfico aqui para mim. Aqui eu tenho o título de gráfico que eu posso mudar posteriormente. Eu tenho aqui um eixo na parte esquerda e um eixo na parte de baixo, tá? Esse eixo da parte de baixo aqui é a informação que ele tem das linhas de grade. Se eu aumentar aqui, ó, você vai ver que ele fica os valores aqui. Cada linha de grade, essa aqui é a linha de grade, tá? Essas linhas aqui atrás. Cada linha de grade ele me mostra um valor diferente. Como se fosse uma base de valores do meu gráfico. Esse de baixo aqui eu não vou deixar. Eu não gostei dele, então eu tiro ele. As linhas de grade eu também não vou deixar. Vou deixar em branco o gráfico. Aí ele ficou assim. Ainda não tem título, né? E ele está me demonstrando por barras qual que é o maior e menor valor, né? Do maior para o menor, enfim. Ele está demonstrando ali para mim. Beleza, eu já fiz as minhas primeiras 2 mudanças, que é tirar as linhas de grade e tirar o eixo de baixo. Agora eu vou fazer a minha terceira mudança. Que é o que? Essas barras elas estão muito finas, eu quero deixar ela um pouco mais larga, sabe? Um pouco maior. Eu vou dar 2 cliques no gráfico e eu vou clicar aqui em uma das barras. Ele já vai selecionar todas ali para mim. Aí ele vai aparecer aqui, ó, esse formatar séries de dados. Quando eu dou 2 cliques no gráfico, ele aparece ali para mim formatar área do gráfico, na parte direita ali. Aí eu clico em uma das barras, aí ele muda aqui formatar série de dados, que é as barras. Eu quero deixar aqui, ó, largura ou espaçamento. Por isso que ele está desse tamanho, tá? Por isso que ele está menor, porque ele está com 182% de espaçamento, certo? Eu vou deixar aqui em 50%. Aqui, ó. Você vê que ele já mudou o tamanho. Ele já aumentou um pouco, já ficou um pouco mais visível. Sobreposição de séries eu vou deixar em 0%, porque eu não quero que sobreponha nada. Aqui eu fecho. Pronto. A minha terceira mudança já foi feita, né? Para deixar o gráfico um pouco mais bonito. Agora eu quero inserir esses dados aqui, ó, esses valores, eu quero inserir no meu gráfico, para ele ficar visível no momento da apresentação. Eu clico nesse mais aqui e venho em rótulos de dados e clico aqui, ó. Você vê que ele me mostrou já os rótulos de dados, que são os valores de venda, no próprio gráfico, certo? Eu, de preferência, quero deixar eles na parte interna do meu gráfico. Então, eu clico aqui, ó, em rótulos de dados, tem um sinalzinho de maior aqui. Clico aqui e coloco na base interna. Eu vou deixar bem no início. Você pode deixar na extremidade interna, que deixa no final. Ou você pode deixar também no final, fora da barra, né? Eu vou deixar na base interna, que deixa bem no início lá, certo? Vou clicar aqui em cima do valor, que daí ele já vai me selecionar todos os rótulos de dados ali. Vem em página inicial. Eu quero deixar ele um pouco mais visível, né? Eu vou deixar a fonte branca em negrito. Eu vou aumentar um pouco. Vou deixar aqui tamanho 10,5. Pronto. Agora ele está um pouco mais visível
os valores de vendas de cada estado, certo? Agora, eu vou chegar na parte de uma das partes importantes desse gráfico aqui, que é o quê? Destacar o maior e o menor valor de vendas por estado, tá? Vamos lá, eu vou deixar o gráfico aqui do lado e aqui eu vou fazer uma fórmula aqui do lado. Uma formulazinha que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Primeiramente, eu quero que vocês entendam a lógica, tá? Se o valor for menor desse campo de dados aqui, eu quero que ele apareça em alguma das linhas aqui, que se for o menor valor. Se for o maior valor, eu quero que apareça aqui, tá? Só para vocês entenderem como que vai funcionar essa fórmula aqui. Então, a gente tem duas fórmulas que a gente vai trabalhar nesse gráfico aqui, que é a fórmula C e a fórmula mínimo ou máximo. Então, no caso, são três fórmulas, né? Vamos lá, para início, sempre quando eu for colocar uma fórmula eu coloco o sinal de igual e aí eu coloco a fórmula que eu quero. A primeira fórmula vai ser a fórmula igual C. Ele já aparece aqui para mim, as fórmulas, e aí ele já me mostra ali, ó, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso, certo? Eu abro parênteses, o teste lógico é o quê? Se esse valor for igual ao mínimo, coloquei uma fórmula dentro de outra fórmula. Se esse valor for igual a mínimo desse campo de dados aqui, dessa segmentação de dados aqui, eu clico em F4. O F4 é para travar esses dados aqui, tá? Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro. Esse valor dessa linha. Valor se falso. Se não for o menor valor, se não for o valor mínimo desse quadro de dados, eu deixo ele vazio. Essas aspas aqui, quer dizer, tudo que eu colocar dentro de aspas, ele vai retornar na fórmula se for falso, tá? Como no caso eu quero que ele retorne um valor vazio, eu vou deixar ele com duas aspas e o valor vazio, tá? Eu poderia colocar também uma outra fórmula aqui não disponível, mas eu vou deixar vazio mesmo, certo? Fecha parênteses, ok. Você vê que não apareceu nada. Por quê? Porque esse valor aqui não é o valor mínimo desses dados aqui. Mas se eu puxar ele aqui, ó, nesse quadradinho, puxei para baixo, aí agora apareceu o valor mínimo, que é o último valor lá, que é o do Rio de Janeiro. Vou fazer a mesma fórmula, é a mesma lógica, tá? Só que com a fórmula que é do valor máximo, igual a C, esse valor for igual a máximo. Quando você for colocar a fórmula ali, não esquece do acento, tá? Porque se você colocar MA, ele nem aparece ali para mim, tá? E colocar máximo e abrir parênteses, ele não vai entender nada. Então, não esqueça do acento. Esse valor for igual ao máximo dessa segmentação de dados aqui. Fecha parênteses, ponto e vírgula, esse. Se não, deixa vazio. Puxei. Ó, ele deu erro ali, por quê? O que que acontece? Lembra que eu falei que tem que travar? No momento que eu fui travar ali, eu travei errado. Eu travei só a célula C10. Ó, você pode ver que aqui ele seleciona da C3 até a C10. Aí se for aqui, ele vai selecionar da C8 até a C10. Por quê? Porque ele não travou. Então tem que travar todas as células, tá? Todas as células desse campo aqui que eu selecionei. Então eu vou travar aqui também, ó. F4. Fechou. Agora tá tudo travado. Aí. Agora me mostrou o maior valor. Eu vou deixar tudo isso aqui em formato de moeda. Só para ficar melhor o entendimento. Aumentar um pouquinho. Fechou. Então aqui, eu vou até colocar aqui uma mini legenda. Valor menor. Valor maior. Tá? Eu coloquei essas mini legendas aqui porque quando a gente está fazendo algum gráfico, alguma segmentação de dados, a gente coloca uma base de dados pequena do lado só para a gente poder fazer. A gente faz uma formulazinha só para a gente poder dar uma modificada nos dados ali. É bom que a gente coloque as legendas. Isso é boas práticas, tá? Por quê? Porque se acaso, por exemplo, outra pessoa vier ocupar o seu lugar, né? Eu digo isso se você for promovido, porque você está aprendendo Excel, então você vai ser promovido, né? Você foi promovido e outra pessoa veio ocupar o seu lugar, a pessoa entenda mais ou menos o que quer dizer esses valores aqui. Porque se deixa sem nada aqui, ó, ela vai falar, ué, mas por que tem aqui 1360 aqui 4.878? Aqui ele vai entender. Aqui é o valor menor, aqui é o valor maior. Aí ele já vai bater o olho. Se ele tiver um pouco de raciocínio lógico, ele vai entender o porquê. Tá? Então sempre deixem as legendas, mesmo se for aqui uma baguncinha que você fez ali com os dados,
coloque a legenda para a pessoa que substituí-lo entender, tá? Então vamos lá. O meu gráfico, quando eu clico aqui no meu gráfico, você vê que ele pega só os dados, só os valores de vendas aqui, né? Agora eu quero que ele pegue esses dois valores aqui, para poder indicar. Vou selecionar. Selecionei. Olha que coisa ridícula que ficou. Ficou horrível. Por quê? Porque ele está sobrepondo, né? Ele está pegando os dados que não tem nada. Ó. Você vê que aqui RS está dando aqui o valor de reais e um tracinho, porque não tem nada. Tudo zero, tudo vazio. Como que eu arrumo isso agora? Agora eu quero que o quê? Que ele só mostre para mim o menor e o maior valor, seguindo essas lógicas de fórmula que eu fiz aqui. Como que eu faço isso? Vou clicar de novo 2 vezes aqui em cima do gráfico. E aí eu vou clicar em cima de uma dessas colunas secundárias que eu fiz aqui. Vou clicar nessa coluna laranja aqui. Ele vai me selecionar só isso aqui, tá vendo? Ó, quando eu clico aqui, ó, me selecionou só a laranja, que quer dizer que é o valor menor. A cinza é o valor maior. Ele meio que já formatou, deixou formatado ali a diferenciação de dados. Então, cliquei aqui em cima da laranja, ele vem e me indica a coluna da barra laranja, tá? Primeiramente, vamos vir aqui, ó. Sobreposição de séries. Eu quero que ele sobreponha em 100%. Agora eu quero que ele sobreponha em 100%, tá? Por que eu quero que ele sobreponha 100% as minhas barras e antes era 0%? Porque antes eu não tinha nenhum valor a mais, não tinha nenhum valor diferente daquele. Então, eu não precisava que ele ficasse por cima. Agora, eu tenho os valores que eu adicionei. Então, eu quero que esses valores, se for o caso de eles aparecerem para mim, eu quero que ele fique por cima da barra que tinha de dados antes ali. Então, ele vai sobrepor o meu valor menor, a minha barra de valor menor vai aparecer. Apareceu, existe o valor menor. Então, se existe, eu quero que ela fique em cima do valor de vendas, porque daí ela vai destacar para mim o valor menor e o valor maior. Como vocês podem ver aqui, ó. Você vê que aqui tá laranja e aqui tá cinza, porque ele destacou o valor maior. Então, já que ele destacou, eu vou selecionar aqui e vou vir em preenchimento. E aqui eu já vou mudar a cor. Quando for menor valor, eu quero que fique vermelho, para ele indicar o menor valor. Quando for o maior valor, de maior venda, quero que ele fique verde. Pronto. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Menor ficou aqui e o maior ficou aqui. Ele está destacando para mim qual que é o menor e maior valor. Por estado. Bahia tem 4.878. Se São Paulo vender 5.000, ele muda para São Paulo, automaticamente, tá? Outra coisa que eu quero mudar aqui no meu gráfico, esses rótulos aqui, ele tá aparecendo para mim em cima dos rótulos antigos. Eu não quero que ele fique assim. Quando eu clico, ó, vocês podem ver, se eu clicar aqui, ó, no zero, vou até dar um zoom aqui. Se eu clicar aqui, ó, em cima desse zero, porque a legenda que eu tinha mudado aqui, ela está um pouco maior do que a legenda original do gráfico, né? Que eu tinha mudado a cor dela e o tamanho. E deixei ela em negrito, então ela está um pouco maior. Então, se eu clicar em cima do zero, ele vai selecionar todos os rótulos de dados que eu já formatei antes. Eu quero tirar os rótulos de dados que ele colocou automaticamente agora, porque eu não preciso deles. Aqui, ó, se você for ver, está 1360 aqui, em preto, só que em branco, lá atrás está 1360 também. Então, eu não preciso desses rótulos de dados. Dos rótulos de dados que estão nessas duas colunas. Eu não preciso deles. Então, eu vou clicar aqui, ó, em cima e ver se ele selecionou. Ó, você consegue ver se ele selecionou porque aqui no RS ele está só a metade. Se ele tiver selecionado o branco que já estava formatado, ele ia selecionar inteiro aqui, ó. Mas como ele está só a metade, ele selecionou. Então, eu aperto Delete. Pronto. Ele deletou um dos rótulos de dados, que é o rótulo de dados de menor valor, que era dessa coluna aqui. Agora eu quero selecionar os rótulos de dados do maior valor. Eu vou vir aqui na minha barra verde aqui e vou clicar no 5.000. Ó, você vê que ele selecionou também a metade, então ele tá selecionado os novos rótulos de dados ali. Cliquei e apertei Delete. Pronto. Ficou mais limpo o gráfico, certo? Então ele ficou dessa maneira aqui. O título, posso colocar o mesmo. Colocar vendas, análise de vendas. Fechou. Bota aqui do ladinho o título para ficar um pouco mais bonitinho. Dá para até mudar a fonte dele. Vamos mudar aqui, deixa em negrito e vou deixar um preenchimento diferente aqui. Eu vou deixar ele preto e a fonte branca, só para um teste mesmo. Aumento aqui a fonte, fechou. Ó, então aqui a gente tem o nosso gráfico de análise de vendas por estado. Olha só que legal que ficou.
Aqui a gente vê que o Rio de Janeiro é o que menos vendeu, certo? 1.360. Eu vou aumentar a venda do Rio de Janeiro para 4.000. Para a gente ver atualizando. Agora a gente vê que a menor venda é do Rio Grande do Sul, de 2.000. Ele atualizou automaticamente aqui para mim. Isso, pessoal, pode estar ligado, pode estar conectado a uma outra série de dados, uma outra base de dados grande que vai inserindo as vendas automaticamente. E aí as vendas elas já vão automaticamente sendo inseridas nessa tabelinha e o gráfico vai sendo atualizado automaticamente, tudo de forma automática. E aí o gráfico ele vai sendo sempre atualizado. E ele vai demonstrar dessa maneira aqui. Sempre demonstrando o maior e menor valor. Ficou muito legal para apresentar. Você pode também modificar, colocar as cores que você preferir. As cores que você achar mais bonita, né? Só não foge muito da paleta de cores aí essencial. A minha paleta de cores aqui não tá das mais bonitas. Esse negócio preto e branco aqui não ficou muito maneiro. Mas dessa maneira a gente consegue apresentar mais ou menos o que for necessário em alguma reunião de apresentação de vendas. Beleza? Fechou. Vamos lá. Agora a gente tem o gráfico de vendas por mês e vendas por estado. Esse gráfico aqui, só para dar uma introdução aqui, ele vai ficar bastante feio. Depois a gente vai arrumar ele, tanto com formatação do gráfico mesmo, quanto com segmentação de dados, tá? Vamos lá. Então, para começar, eu vou selecionar tudo aqui, inclusive os meus títulos, tá bom? Por quê? Porque aqui eu tenho vendas em cada estado aqui, como vocês podem ver. Aí eu quero que ele selecione os títulos para mim. Venho em inserir gráficos recomendados. Aí ele me dá os gráficos recomendados pelo Excel, como eu expliquei antes, tá? Ele tem os gráficos de barras agrupadas, mas eu não vou querer esse aqui. Eu quero o gráfico de coluna agrupada, certo? Ok. Beleza, tá aqui nosso gráfico ridículo. Tá horrível mesmo, mas a gente vai deixar isso aqui bonito, tá? Calma lá. Bom, primeiramente, né, como eu fiz no outro gráfico lá, isso aqui eu odeio. Então eu já deleto de primeira, certo? Essas linhas de grade aqui de trás também, eu não gosto. Então eu já vou deletar. Eu sempre começo os meus gráficos dessa forma, tá? Deletando o eixo que mostra mais ou menos a linha de grade ali, né? Os dados da linha de grade e as linhas de grade de trás, tá? Aqui ele me dá as cores. Paraná é azul. São Paulo é azul mais escuro, porque ele tá tudo misturado ali. Então a gente vai mudar isso aqui. Qual que é o primeiro passo para a gente poder mudar isso aqui? A gente vai inserir Vamos lá. Tá louco? O maluco tá fazendo um barulho do caramba ali fora, velho. Fechou, vamos lá. Então, galera, continuando aqui, a gente tem os nossos dados aqui, o nosso intervalo de dados, e eu fiz já o gráfico do nosso intervalo de dados. Você pode ver que ele já está até selecionado ali, tá? Para deixar isso aqui mais visível, eu quero apenas visualizar os dados de vendas do estado em que eu selecionar. Tá? Para isso eu vou colocar uma segmentação de dados. Eu ensinei a fazer isso no outro vídeo lá de tabela dinâmica e eu vou fazer isso aqui no gráfico, tá? Eu vou selecionar aqui e aí eu vou vir em inserir. Aí você pode ver que em fios aqui ele tem segmentação de dados. Talvez você já tenha até clicado, mas não clica, tá? Ainda, porque antes ele precisa achar uma tabela de dados para ele poder segmentar. No caso ali ele não é uma tabela, ele é só um intervalo de dados no meio da tabela do Excel. Então eu vou transformar isso aqui em tabela. Seleciono aqui em tabelas, eu venho em tabela. Minha tabela já tem cabeçalho, já tem, né? Você vê que tem estado, janeiro, fevereiro, março até junho ali. Ok, perfeito. Agora eu transformei o meu intervalo de dados em tabela para eu poder modelar melhor o meu gráfico, tá? Você vê que aqui, ó, em design da tabela, ele já me dá a opção de inserir segmentação de dados. Então eu já clico nela ali e aí eu quero separar por estado. Então eu vou separar aqui, ó, por estado. Se eu fosse separar por janeiro, ele não ia separar por dado nenhum, ele só ia separar por valor. E não é esse que eu quero separar por estado, ok? Fechou, separou aqui por estado. Você pode ver que tem a segmentação de dados. Vou aumentar aqui para ficar um pouco mais bonito. Então ele está separado aqui. O que vai acontecer? Olhem para o gráfico aqui. Se eu selecionar somente Acre, ele mudou todo o gráfico, totalmente o gráfico. Ele vai me mostrar só os dados do Acre. Bahia, mesma coisa. Minas Gerais, ele está mostrando, ele está mudando a cor
da coluna. Só um minuto. Poxa vida. Acho que é o vizinho. O vizinho tá mexendo ali também. O cara tá varrendo lá fora, beleza, né? Esperando o serviço dele. O vizinho tá furando ali os bagulho. Eu pensei que tá. Pô, pensei que tinha alguém aqui do meu lado. Acho que é na parede ali. Oh, até de sacanagem. Tá. Você vê que ele tá mudando as cores do gráfico aqui, porque são as cores que ele deu já automaticamente. Você vê que aqui eu apertei para tirar os filtros. As cores que ele deu automaticamente aqui. Você pode ver aqui que se eu clico em Acre, ele já me dá o título do Acre aqui. Tá vendo? Então eu vou tirar essas barrinhas aqui, indicadores de cor, tá? Vou deletar. E aí eu consigo clicar e ele só me dá o título. Ó, Acre, venda janeiro, fevereiro, março, abril até junho. Bahia, Paraná. Então ele já tá atualizando automaticamente ali para mim o meu gráfico. Beleza? Ele ficou sem título aqui em cima, só ficou aqui com as legendas aqui embaixo. Mas o que eu quero mostrar, quando for necessário a apresentação de alguma reunião, né? O que eu quero mostrar é somente os dados aqui, tá? Posso colocar o meu gráfico em cima aqui da minha tabelinha de dados ali. Vou deixar aqui para ficar mais bonito. Posso aqui também inserir rótulos de dados. Vou deixar eles um pouco maiores, deixar em negrito, né? Para ficar um pouco mais bonito. Posso também mudar, assim como eu mudei lá, mudar o tamanho das colunas, deixar aqui em 50% de espaçamento. Ele está pegando rótulos de dados só do Acre. Então eu vou ter que pegar de todos aqui. Mais rótulos de dados. Clicar em cada um aqui vai demorar um pouquinho. Se você quiser, você pode clicar em cada um e formatar cada um da forma que preferir. Eu não vou fazer isso, eu vou deixar ele dessa forma mesmo, né? Pronto. Então, o nosso gráfico sem a segmentação de dados ficou dessa maneira aqui. Horrível. Só que o que a gente quer é separar, né? Por estado. Fica mais visível. Então, o estado do Acre, a gente teve tais vendas. Estado da Bahia, a gente teve tais vendas, né? E a gente consegue filtrar por estado. É isso que a segmentação de dados faz, tá? Quando a gente montar o dashboard, isso atualizando automaticamente tudo isso aqui vai ficar muito bonito. Então, essa é a ideia, tá? Mudando tudo automaticamente. E aí você pode modelar o gráfico, né? E eu aconselho, inclusive, vocês a modelarem o gráfico da forma que vocês preferirem, tá? A gente consegue até modelar aqui a segmentação de dados. Deixa eu ir aqui em segmentação e ele muda aqui, ó, o formato de como que ele vai aparecer, as cores, né? Deixa ele laranja, ó. Você pode deixar esse aqui laranja e aí o gráfico aqui, design do gráfico, deixar ele meio alaranjado também. Deixar ele meio monocromático aqui, ó. Vou deixar dessa forma aqui também, ó, que fica mais bonito. Monocromático não ficou legal, não. Vou mudar isso aqui. Deixar colorido. Eu queria colorido. Vou deixar ele colorido. Daí ele, cada estado vai ficar com uma cor. Ó. Fica um pouco mais bonito, ó. Fica um pouco mais legal, mais visível, né? Você vê que a segmentação de dados ela tá em laranjado, que eu mudei lá. A gente pode deixar o gráfico também em laranjado. Vou deixar o gráfico do mesmo tamanho da segmentação de dados aqui do ladinho, ó. E aí em design do gráfico, eu mudo aqui em formatar, né? Eu mudo aqui a borda dele e deixo em laranjado também, ó. Ele fica um pouco mais combinando com a nossa segmentação de dados, tá vendo? Ele tá combinando um pouco mais. Então, ele fica mais ou menos assim. Quando eu tiro os filtros, ele vai ficar horrível assim, né? Mas se eu filtrar qualquer um aqui, ele já muda e fica normal como tem que ser. Então, daquela quantidade de dados que tem naquela tabela lá, eu consegui transformar tudo aquilo lá nisso aqui. Então, eu já consigo demonstrar a venda do Acre mensalmente. Tá? Bahia, mesma coisa, Minas Gerais, Paraná, inclusive aqui esses 4 primeiros estados aqui, janeiro teve as maiores vendas, né? Óbvio, foi números aleatórios que eu coloquei, mas ele fica dessa maneira, beleza? Fechou? Valeu, tamo junto e vamos para o próximo gráfico. Foi feito ali os gráficos de vendas por estado, gráfico de vendas por mês e agora eu tenho metas por vendedor, gráfico de metas por vendedor para fazer, tá? Eu vou mudar só os valores ali. Então aqui eu tenho o gráfico de metas por vendedor. Eu só atualizei ali os números porque eu estava fazendo alguns testes ali e aí tava um número 12.000 e outro 1.000, então eu vou deixar ele padrão. Esse gráfico é um gráfico muito legal de fazer, né? E da mesma forma, a gente pega os dados de um outro banco de dados, de uma outra base de dados,
e com a soma das vendas por vendedor, a gente coloca ali e monta um gráfico para ser apresentado numa reunião, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente pode fazer esse gráfico aqui? Primeiramente, a gente vai estipular uma meta, tá? Uma meta para esses vendedores. A meta, como a gente tem aqui, vamos supor que a meta de vendas é 4 mil. 4 mil reais é a meta de vendas. Transformar tudo em moeda. 4 mil reais é a meta de vendas, tá? Quem tiver abaixo da meta de vendas ainda não cumpriu, né? E quem tá acima já tá cumprida a meta, tudo ok. Então eu vou colocar 4 mil aqui e vou selecionar até o final para ficar junto aqui, ó, com os meus dados. Opa, o meta aqui ficou junto com o João ali. Eu vou colocar 4 mil. Fechou? Então a meta de todos esses vendedores aqui é 4 mil, certo? Aqui eu vou colocar valor, não vou escrever valor, vou colocar só acima e abaixo. Então aqui é o valor acima e aqui é o valor abaixo. Lembrando que eu, no outro gráfico que a gente fez, eu deixei, acho que foi no primeiro, no vendas por estado, eu deixei especificado que tem que colocar a legenda para as pessoas saberem o que elas estão lendo. E galera, eu queria aqui deixar um muito obrigado aí. Eu sei que o cara não me conhece, eu também... Ninguém me conhece, na verdade, ainda, mas deixar um muito obrigado aí, que eu aprendi muita coisa sobre gráficos, inclusive, com o professor Michel, lá do canal lá, Curso de Excel Online. Um canal muito bom também. Aprendi muita coisa com ele sobre gráficos lá e esses vídeos de gráficos aqui, de dashboards, enfim, tá sendo com base no que eu aprendi com ele lá, beleza? Ele ensina bastante coisa lá, o cara é bom. O cara tem um curso lá também, o cara é fera. Fechou? Então, só para deixar um alô lá, porque inclusive eu tô deixando alguns gráficos aqui bem parecidos com os gráficos que ele ensina lá, porque são umas ideias muito legais, beleza? Então, vamos lá. Então, tem a meta aqui, né? A meta é 4 mil reais. Quem estiver acima, ele vai aparecer aqui, assim como eu fiz no vendas por estado. Quem estiver acima, ele vai aparecer naquela coluna. Quem estiver abaixo, ele vai aparecer na coluna que tá valores abaixo da meta, ok? Vamos lá então, vamos fazer a fórmula. A fórmula é igual a C. Esse valor, entendam a lógica da fórmula, tá? É importantíssimo que vocês entendam a lógica de todo o processo disso. Porque a partir do momento que vocês aprenderem a lógica das fórmulas, vocês não vão precisar ficar olhando toda hora, vocês já vão fazer automático, tá? Se esse valor for menor ou igual à meta, ponto e vírgula, eu quero que ele me retorne esse valor. Se não, ele vai ficar como não disponível. Não disp. Fecha parênteses de novo. Fechou. Aqui é a mesma coisa, igual a C. Esse valor, só que agora vai ser acima, né? Esse valor for maior do que a meta, ponto e vírgula, esse valor. Se não, ele vai ficar como não disponível. Fecha parênteses, ok. Eu vi aqui que eu coloquei menor, né? E aqui era acima. Bom, vamos só mudar aqui a legenda. Abaixo, aqui eu coloco acima. Vamos inverter. Eu inverti ali. Então entendam bem essa parte aqui, ó. Se esse valor for menor ou igual à meta, tá? Então eu coloco o valor de menor e o valor de igual. Menor ou igual à meta, ele está abaixo. Aqui eu não preciso colocar menor ou igual, eu só coloco maior, tá? Então se ele for maior, aí ele está acima da meta. E aqui eu posso colocar como abaixo, ou posso colocar como não bateu a meta, né? Sei lá, mas eu vou deixar abaixo mesmo. Fiz isso, seleciono tudo aqui e arrasto aqui para baixo. Fechou? Beleza. E aqui ele aparece 2 como não disponível, que são os dois valores que aparecem como disponível aqui no abaixo. Que ele diz o quê? Que está abaixo de 4 mil. São os únicos valores que está abaixo de 4 mil. Então isso quer dizer o quê? Que funcionou. Nossa fórmula funcionou. Nossa fórmula está funcionando da forma correta. Fechou? E agora o que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse valor aqui, ó. Eu vou deixar como letra maiúscula, tá? Porque isso aqui ele vai aparecer no nosso gráfico. Se depois quiser tirar, entender que não há necessidade, tira, tá? Mas eu vou deixar ele assim. Beleza? Selecionei aqui. Inserir gráficos recomendados. E aqui que tá o pulo do gato, tá, galera? Por quê? Eu vou pegar um gráfico aqui, mas ele não está como gráficos recomendados. O gráfico que eu quero, né? Que é o quê? O gráfico que eu quero é um gráfico combinado com linhas e colunas.
Por quê? Porque eu quero mostrar, eu quero deixar a linha da meta, a meta vai ficar aqui, ó. A meta tá aqui. E aí eu quero combinar ele com colunas. E aí a coluna vai estar aqui acima da meta e o que tiver abaixo vai estar abaixo da meta. Tem a coluna aqui da Fernanda, que está abaixo, e o do Pedro que está acima, certo? Então eu quero combinar os dois. Então eu vou vir em todos os gráficos e combinação. É a última opção aqui. Eu acho que seria a última opção aí no Excel de vocês também. Então vamos lá. Combinação. A meta. Você vê que a meta, ele já me dá aqui, ó, nome da série, tipo de gráfico e eixo secundário. Ele me dá esse campo aqui para selecionar o que, que eu quero dividir. O que, que eu quero que seja linha, o que, que eu quero que seja coluna. Então a meta eu quero que seja uma linha. E por que, que eu quero que a meta seja uma linha? Porque se a meta for uma linha, e nesses dados aqui, ó, a meta tá todos em 4.000, isso quer dizer o quê? Cada linha dessa aqui vai ser uma coluna do meu gráfico ou uma linha do meu gráfico, certo? Então, se a meta está em 4.000, a primeira coluna ou a primeira linha, primeiro dado da linha vai ser 4.000, o segundo também, então ela vai ficar uma linha rente assim, ó. Entendeu? Ela vai ficar uma linha reta, porque tá tudo 4.000. E aí o que vai mudar são as colunas, que vai ser o valor abaixo da meta, o valor acima da meta, certo? Então, meta eu vou deixar como linha para ele ficar uma linha reta. Abaixo, vou deixar como coluna agrupada, e acima como coluna agrupada também. Clique em OK. Pronto, fechou. Já tem alguma coisa aí, né? Tomar um café. Para começar, né? Para eu já não me estressar, eu vou tirar isso aqui, que eu não gosto. E as linhas de grade aqui de trás também. Não sou muito chegado nisso aqui, eu sempre tiro. Fechou? Então ele ficou assim. Olha o jeito que ficou o nosso gráfico. Por enquanto, tá? Eu vou mudar isso aqui, vou deixar bonito. Calma lá. Ele ficou dessa forma. E aí eu quero o quê? Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz no vendas por mês. Não, vendas por mês não, desculpa. No vendas por estado. Eu quero que ele sobreponha para mim os dados das duas colunas. Ele vai ter que sobrepor para mim. E por que ele vai sobrepor? Porque aqui, essa linha laranja aqui, ó. Você pode ver que não tem nenhum dado do lado dela. Por quê? Porque aqui está como não disponível. Então a coluna, ela está sem dado. Então tá lá embaixo, não tem coluna, certo? Mas se, por exemplo, aqui, ó, é no número 3, né? Na linha 3, eu vou colocar aqui 200. Ó, você vê que aumentou um pouquinho ali. Isso quer dizer o quê? O espaçamento, e ele ficou junto aqui, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que o espaçamento das colunas, eles estão em 0%. Ele está sem espaçamento, as colunas estão grudadas, certo? E aí isso tá me dando esse espaçamento, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, tá me dando esse espaçamento diferenciado aqui, tá vendo? Aqui, ó, do 1 pro 2 tem um espaço diferente do 2 pro 3. Por quê? Porque cada número desse aqui tem duas colunas. Só que como ele aparece como não disponível, a coluna não aparece aqui porque não tem valor. Então é como se a coluna fosse um valor 0, né? Então tá lá embaixo, mas ele tem o espaço para que se for colocado algum valor, ele vai subir. Eu tenho que sobrepor essas colunas. Então vamos fazer da mesma forma que a gente fez lá para o gráficos de vendas por estado, certo? Vamos lá. Clico duas vezes aqui. Cliquei duas vezes no gráfico. Agora eu vou vir aqui, clicar na coluna. E vir aqui nesse opções de série de colunas aqui. Largura do espaçamento. A largura eu gosto de deixar sempre em 50%. Eu acho que fica um tamanho legal, tá? Sobreposição, aqui está em 0. Sobreposição está em 0. Então eu quero deixar em 100%. Olha a diferença. Olha a diferença. 0% está aqui, ó. Tá? Todo esse espaçamento esquisito aqui. Só que quando eu coloco 100, puf, arrumou. Mágica, não é mágica. Tá? Isso é entender o que o gráfico está fazendo. Por isso que eu expliquei, botei a sobreposição, agora ele está sobrepondo, tá bom? Então ele tá, as colunas ali que não tem valores, eles estão sobrepondo uma só. Fechou? Então ele ficou assim, muito mais bonito agora o gráfico, né? Ficou muito mais legal. Então o que ele está mostrando aqui para mim? Os valores que estão abaixo da meta, eles estão diferenciados por laranja. Automaticamente ele já me deixou essas cores ali pré-prontas, tá? O Excel já faz isso para mim. Os que estão abaixo da meta estão em laranja, os que estão acima estão cinza. Ó, você vê que eu clico aqui, ó, ele até seleciona aqui essa coluna. Clica aqui, ele seleciona essa coluna. Então, e a meta é a linha. Conseguem ver aqui?
A meta é a linha. Olha que maneiro. Isso aqui é muito legal. Isso aqui eu aprendi com o carinha lá, tá? Com o Michel lá do curso de Excel Online. O cara é bom. Então, ele me deixa dessa forma aqui. A gente já consegue ver, já ficou muito mais legal, visivelmente falando, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai modelar. Tá tudo pronto aqui, né? O gráfico tá pronto. É isso que eu quero do gráfico. É isso que eu quero que ele me mostre. Eu quero que ele me diferencie os valores que estão abaixo e os valores que estão acima da meta, certo? Agora eu vou fazer umas mudanças aqui no estilo do gráfico para ficar melhor, tá? Esses valores que estão abaixo da meta, eu quero que ele fique em vermelho, tá bom? Vou clicar 2 vezes no gráfico, clico na coluna, aí eu vou clicar em cor aqui do preenchimento. E aí eu quero que ele fique em vermelho. Ou não precisa nem ser vermelho, né? Que vermelho eu acho que em alguma reunião, quando você bota vermelho, é muito tipo, você tá errado, tá ligado? Aí vai estar o vendedor lá olhando a sua reunião e você apresentando, ó, esses vendedores aqui estão abaixo da meta, tá em vermelhão lá, pô, fica feio, né? Vamos deixar em amarelo. Acho que fica menos agressivo. Fechou? Os que estão acima da meta, vou deixar em verde. Que estão ok. Ó, que legal. Fechou. É isso aqui. E os valores e a meta, a linha, eu vou deixar... Bom, você vê que aqui eu não consigo mudar a cor. Onde que você vai mudar a cor da linha? Você vem aqui em formatar. Quando você está clicado no gráfico, ele está aqui, tá? Você clica no gráfico e aí clica na linha. Para deixar selecionada. E aí vem em formatar. E aí a linha, ela é dada como um contorno da forma, tá? A linha é um contorno. A linha não é o preenchimento, a linha não é uma forma. Então você não vai mudar a cor dela mudando o preenchimento. Você vai mudar a cor dela mudando o contorno, certo? Vou deixar em preto. E o estilo, eu vou deixar igual o carinha ensinou lá. Michel do curso de Excel Online. O cara é fera. Vou deixar em pontilhados assim, ó. Olha que legal que ficou. Então aqui está a linha da meta. E aí aqui tá as colunas. Os que estão abaixo estão aqui. Os que estão acima estão em verde, ok? Só que aqui a gente vê que tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é esse que eu quero que ele mostre para mim. Eu quero que ele mostre os nomes, né? Os nomes dos vendedores. Então eu vou clicar aqui em cima. E vou vir aqui em design do gráfico. E aí eu venho em selecionar dados. Certo? Selecionar fonte de dados, intervalo dos dados do gráfico. Aí ele mostra ali metas por vendedor. Então aqui, ó, você vê que ele aparece 1, 2, 3, 4, 5. E não é esse que eu quero que ele mostre. Eu quero que ele mostre os nomes. Então eu vou vir aqui em editar. E aí ele mostra aqui o intervalo do rótulos de eixo. E eu posso selecionar aqui, ó. Certo? Selecionei os nomes. Ok. Você vê que ele mudou. Não tá mais 1, 2, 3, 4. Ele tá os nomes de cada vendedor. Clique em OK. Fechou. Mudou os nomes, mudou de números aqui para nomes. Eu venho em página inicial, deixo a cor um pouco mais escura, né? Deixo em negrito para ficar legal. Fechou. Olha como é que ficou aqui. Muito mais bonito, né? Muito melhor, visivelmente falando. Aí, o que eu posso fazer aqui também? Colocar os rótulos, né? Rótulos de dados. Clico no gráfico, clico no mais aqui, rótulos de dados. E ele ficou acima, né? Você pode ver que ele ficou acima. Eu vou aumentar um pouco aqui, para ele aumentar um pouco a largura da minha coluna. Ele ficou acima, mas eu posso deixar ele abaixo. Eu prefiro que ele fique embaixo, né? Na parte ali, na extremidade interna, na parte de baixo ali da coluna. Então eu vou vir aqui, clico aqui no rótulo de dados, na flechinha aqui do lado, base interna. Ó, ficou lá embaixo. Aí eu venho e coloco esse aqui também, tá vendo? Base interna. Então tem que selecionar os dois, tá? Tanto os que estão acima quanto os que estão abaixo da meta. Selecionei esse aqui. Você vê que eu clico nesse aqui, ele seleciona só os que estão acima da meta, né? Então sempre tem que selecionar os dois. Selecionei aqui, eu vou vir em design do gráfico, em formatar, desculpa. Preenchimento da forma. Eu vou deixar ela um pouco mais escura, em preto. Não muito preto, não muito escuro, para não doer o olho. E a fonte, eu vou deixar branca, negrito. Vou aumentar um pouco aqui, tamanho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou formatar, enchimento, vou deixar um preto, não muito preto. Fechou.
Ó, como é que ficou o nosso gráfico aqui. Ficou dessa forma. Aí eu tenho o gráfico de metas aqui também, que ele mostra todos aqui, porque ele mostra o 4.000, né? Vai mostrar em cada coluna dessa, ele vai mostrar um valor de 4.000. Então eu posso selecionar aqui, ó, cada um e deletar. Eu vou deixar só o último, vai ficar mais bonito, tá? Fechou. Daí deixa esse 4.000, esse 4.000 eu posso fazer a mesma coisa. Vou deixar ele escuro e a fonte deixo branca e negrito, certo? Então esse aqui é análise de vendas. Análise de vendas. Fechou? Vou deixar essa fonte aqui um pouco maior. Fechou? Ficou assim então. Ficou dessa maneira aqui. Certo? Aqui também, se quiser, eu posso deixar aqui em cima. O rapazinho lá, o rapazinho não, né? O professor Michel lá do curso de Excel Online ensinou também a deixar dessa maneira aqui. Eu estou usando os ensinamentos dele para ensinar vocês. Beleza? Então ficou assim, ó. Análise de vendas. Eu tenho a minha tabelinha aqui e logo ao lado eu tenho o gráfico demonstrando, tá? Aí eu posso também tirar as linhas de grade, por exemplo, tá? Essas linhas aqui que estão atrás na tabela do Excel aqui, ó, eu posso tirar para deixar um pouco mais bonito. Vou vir pesquisar aqui, ó, linhas de grade. Clico aqui, pronto, tirou. Tá tudo branco aqui atrás. No contorno gráfico eu posso dar uma mudada. Formatar, contorno da forma, deixa em branco. Ó, deixa sem nada, não fica muito legal, né? Vamos mudar aqui, vamos deixar em efeitos, colocar uma sombra. Ó, mais ou menos dessa forma aqui, certo? Então isso aqui é um gráfico de metas batidas de cada profissional, certo? Aqui eu tenho o Edson, por exemplo, que está abaixo. Se eu colocar o Edson, que vendeu 4.500, você vê que ele já fica acima. Aí a Maria, que está acima ali, ela vendeu 5.000 e pouco. Eu posso colocar que ela vendeu 3.200. E automaticamente ele já muda tanto a cor quanto o tamanho da coluna. Beleza, galera? Fechou? Então é isso aí. Então é isso. Foi esse o vídeo. Eu tô aqui com a demonstração dos 3 gráficos aí para vocês terem uma noção de como ficou, tá? Tem aqui o gráfico de vendas por estado. Tá? Eu coloquei valores aleatórios aqui só para vocês verem o gráfico se modificar e como que ele é atualizado, tá? Ó, aqui como vocês podem ver, eu tenho Minas Gerais, que é o menor valor, e Paraná, o menor valor. Se eu atualizar, ele vai colocar os valores aleatórios aqui e ele muda automaticamente para mim. Tanto a cor da minha coluna, de menor e maior, quanto o tamanho e valores também, tá? Essa cor aqui ficou um roxo berinjela, com a cor bem mais ou menos. Não aconselho a colocar uma cor dessa no seu gráfico, mas escolham cores que fiquem validadas, tá? Que fiquem ok para apresentação, beleza? Então é dessa forma que ele vai atualizar, tá? Se atualiza ali, automaticamente ele já muda os valores e muda a cor e tamanho da barra. Fechou? Tem aqui também vendas por mês. Aqui a gente também tem os valores, tá? E esse gráfico aqui ele é especificamente para demonstrar vendas mensais de cada estado, tá? Se você colocar, por exemplo, aqui mais de um estado, ele vai ficar dessa maneira aqui, então não é o ideal. Então coloque um por um, beleza? Que acho que fica mais bonito. Acho não, né? Ele fica mais bonito e apresentável. Esse gráfico foi feito para ser demonstrado dessa forma, beleza? Ficou legal aqui também, né? Eu deixei aqui uma sombra das colunas atrás. Você pode também selecionar coluna por coluna ali de cada estado e formatar da forma que você quiser. Contornei ali o gráfico de laranja. Contornei minha segmentação de dados deixei alaranjado ali também, para ficar meio parecido os dois. Beleza? Ficou dessa forma aqui também, atualizando aí automático. E tenho metas por vendedor. Esse gráfico aqui também ficou muito legal. Obviamente que esses gráficos aqui, esse que eu estou ensinando, ele é de forma profissional, né? Já é um Excel avançado, né? E ficou dessa maneira o análise de vendas por vendedor. A meta é 4.000. Os que estão abaixo de 4.000 vai ficar em amarelo e os que estão acima vai ficar em verde, tá? Então, se eu atualizar, ó, ele atualiza. Os que estão aqui, ele atualiza o valor automaticamente, o tamanho da coluna e a cor, tá? Atualiza tudo certinho ali para mim, ó. Ali ficou somente 3 acima da meta. Ó, aqui ficou só 1. Certo? Esse gráfico também ficou muito legal. Esse é o vídeo, tá? No próximo vídeo aí, ou próxima coleção de vídeos aí, porque eu acho que o Dashboards talvez não dê para ensinar em um vídeo somente, tá? Então, eu vou ver como que eu vou fazer isso.
Mas aí os próximos passos serão fazer um dashboard bem profissional, com análise de dados bem feitas. Vai ter bastante dado lá, vai ser um projetinho bem legal que eu vou estar fazendo aí para poder postar no canal aí, beleza? Então, curte aí, comenta as dúvidas aí que eu vou estar respondendo e segue lá no Instagram também, Amplo Excel, beleza? Valeu, até mais, tamo junto. Mente criminosa, vida louca, sou um gangsta.